O Metrópolis apurou que o governador do estado gastou cerca de 300 mil no custeio de viagens. O governo do estado gastou 300 mil no custeio de viagens realizadas por um capitão da Polícia Militar para fazer a segurança pessoal de quem? Do ex-governador João Dória. Vou mostrar para vocês os detalhes nessa matéria aí de São Paulo, que mostra o título seguinte: de Miami a Dubai. Governo de São Paulo gasta 300 mil reais com escolta de Dória. Isso está previsto em lei por conta de um decreto que foi assinado por Geraldo Alckmin em 2004. Então, está previsto em lei. Vamos lá explicar para vocês. O governo de São Paulo gastou cerca de 300 mil no custeio de viagens de um capitão da PM para fazer a escolta de João Dória. Esse decreto, assinado em 2004 por Alckmin, dá o direito a ex-governadores e seus familiares de terem segurança oferecida pela Casa Militar do governo durante todo o mandato subsequente. Ele que foi governador no governo passado. Então, de acordo com o portal da Transparência, desde 31 de março de 2022, quando Dória renunciou ao cargo com a intenção de se candidatar à presidência da República, o capitão da PM e ajudante de ordens de Dória, desde o governo, teve 290 mil, pouco mais de 290 mil em passagens aéreas custeadas pelo executivo local. O valor engloba viagens acompanhando Dória em ao menos 11 países diferentes, alguns deles em mais de uma ocasião: Inglaterra, Estados Unidos, China, Emirados Árabes e por aí vai. Somente uma das viagens em que o policial acompanhou o ex-governador a Nova York custou 17 mil reais aos cofres do estado em passagens de ida e volta, só em passagens. Outra passagem no valor de 13 mil levou o capitão a Fort Lauderdale, na Flórida, a 40 quilômetros de Miami, uma cidade que a gente já falou aqui várias vezes conhecida pelas praias paradisíacas. Ô Felipe, a gente falando aqui em gastos públicos, parece piada, né? A gente falando em gastos públicos, em reforma administrativa, e me vem o Alckmin e me assina um decreto em 2004 que prevê segurança para o governador do mandato passado. E aí está aqui, ó, uma segurança que pagou 17 mil reais em uma passagem para o segurança, não é nem para o governador passado, para que o segurança pudesse acompanhá-lo em viagens como essa. A gente conhece o Dória, né? O Dória não viajaria para lugares baratos. A gente viu aqui de Miami a Dubai, esse ajudante de ordens acompanhando e fazendo a segurança do João Dória. Veja bem com o que você está gastando o seu dinheiro aí em São Paulo. Neila, são os gastos que não dá nem para a gente entender, não é? E o que me causa estranheza é que veio do Dória, né? Dória, é bom lembrar que foi um político, né, que foi eleito para prefeito de São Paulo, depois governador do estado de São Paulo, com aquele discurso de que ele era empresário, não era político, e ele doava todo o seu salário para o estado e para o município, né? Ou seja, ele foi governador e foi prefeito sem receber nenhum tipo de remuneração. Recebia remuneração direta e doava, né, a remuneração dele para várias entidades beneficentes, né, mostrando que ele precisava do dinheiro público, né? E aí você vê que ele saiu do governo do estado de São Paulo e ele se beneficia desse decreto do Alckmin. O decreto não tem sentido nenhum, né? Vê se pode, né? Você pagar, né, a segurança de ex-governador de estado, né, ainda mais para países, né, em que a segurança pública é muito melhor que no Brasil, né? Em Dubai, sem sombra de dúvida, se tiver aquele tipo de problema, a pessoa tem pena de morte, né? Miami, por exemplo, né, você consegue andar na rua com uma certa tranquilidade, né, diferente do Brasil, né? Então não tem nenhum sentido essa segurança do Dória ser remunerada pelos contribuintes. Aí você vê, né, eu fico imaginando, Nila, o quanto de gastos e despesas públicas tem semelhante a essa que o governo do estado de São Paulo dá para ex-governadores, né? Deve ter milhares de vários municípios e vários estados aí, o que mostra claramente que o problema do déficit do Brasil, né, o problema do orçamento do Brasil, é muito mais uma questão de revisar esses gastos que não tem justificativa nenhuma, né, e muito menos questão de falta de dinheiro, né? Então é um absurdo, né? É um absurdo. Não consigo entender como que o Dória, que tem um discurso, né, pró-empresa, pró-empresário, antipolítica, né, de que não precisa de nada do Estado,
ele se beneficiou dessa verba, né, do Estado de São Paulo para mandar suas seguranças para esses países, né? Não tem nenhuma justificativa e é mais um absurdo que mostra claramente, né, na minha opinião, como que o Brasil ainda é patrimonialista, né? Infelizmente, os políticos e a iniciativa privada gostam de mamar na teta do Estado, né? Não tem outra justificativa para isso, não. Lembrando que nesse ano a gente está falando também sobre os militares, né? Esse foi um ano que acendeu também o alerta aí para os militares, quando a gente veio falar da perda da patente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de todos os outros militares que participaram lá da suposta trama do golpe. Com a perda da patente, vem aí também a perda dos benefícios. Aí a perda dos benefícios não só para eles, mas também para os familiares. Claro que a gente sabe que alguns benefícios vão continuar para os familiares. E aí que entra a minha questão, a ligação que eu venho falando. Então, a questão de mamar na teta, não só do poder público, mas também aí dos militares, que também têm esses benefícios. A gente deu aqui várias vezes, Felipe, tanto no Boletim Metrópolis quanto no Contexto, militares fantasmas, que nem existem mais, e filhos de militares fantasmas que recebiam benefícios de militares que nem existiam, que não existiram, ou que nem existiam, ou que já morreram. Então, sequer fiscalização existe aí no meio militar. Então, mais uma vez aí o que a gente vem falando sobre a reforma administrativa, em todos os contextos, inclusive militar, vale para a atualidade, para o ano de 2026. Então, é um tema interessante também para as eleições. A gente tem que passar um pente fino em tudo isso, Neila. A gente tem que passar um pente fino em todos esses benefícios que não tem nenhuma justificativa, não tem nenhum respaldo na Constituição Federal, né? É bom lembrar. Então tem que passar todo um pente fino grande em tudo isso, né? E tem casos de militares, por exemplo, que simulam casamento para fazer com que a pessoa que ele casou tenha benefício depois da morte, né? Tem vários absurdos que você for pegar e for ver, né? O Brasil precisa, sim, fazer o pente fino nisso tudo, analisar os gastos, despesas, ver para onde está indo essas questões todas aí, o dinheiro todo aí, porque o problema da saúde, o problema da educação, não é só falta de dinheiro, não, na verdade. Dinheiro tem. O problema é que o dinheiro, infelizmente, é mal aplicado e mal implementado pelo Estado em benefícios e em despesas como essa do Dória, como essa de vários militares, que não tem nenhum sentido. Vamos para o giro da